Olhando assim para um cenário de ferramentas de inteligência artificial, nós temos inúmeras possibilidades de uso desses contextos, né? Verificação gramatical, depuração de código, análise de códigos, e-mails, fazer um e-mail para clientes, planejamento financeiro, gestão empresarial, e isso vai muito além de simplesmente o ChatGPT. O ChatGPT foi só um boom desse uso de ferramentas de inteligência artificial. E o contexto de uso dela é muito mais extensivo quando a gente fala do âmbito corporativo. Os maiores riscos que estão associados a isso são vazamento de dados, principalmente dados sensíveis às empresas. O que a gente fala de dado sensível? É um dado que ele mostra, por exemplo, o EBITDA da empresa, um planejamento para 5 anos, coisas que afetem um planejamento da empresa e tenham algo que traga uma quebra de confiabilidade e traga também alguma quebra da propriedade intelectual da empresa. O principal risco associado a esse uso é o risco de um vazamento de dados, né? Uma extração de dados, algum tipo de compartilhamento de um código-fonte, um compartilhamento de um EBITDA da empresa, um planejamento estratégico, e isso traz aí, às vezes, até uma quebra de confidencialidade, né? E uma possível quebra de propriedade intelectual da empresa. Dados pessoais e dados sensíveis de pessoas, né? Eles estão envolvidos nesses riscos também. Então, hoje em dia, muitos líderes se perguntam se deve ser ou não liberado e como deve ser liberado o uso de inteligência artificial nas empresas. Essa pergunta vem porque é uma matéria muito nova hoje em dia. A gente não tem ainda, não sabe o que vai ser, qual é a real utilização disso no futuro. Há muito um receio do uso dela. E como esse receio vai ser desmistificado, né? Vai ser quebrado? Ele vai ser quebrado conforme você vai ensinando o usuário a usar ela no meio corporativo. Para você ensinar, você tem que ter algumas ferramentas para que você tenha uma jornada de aprendizado não só cultural, mas também tecnológica em cima desse aprendizado. Fazendo o quê? Mostrando para o usuário que, por exemplo, ele naquele tipo de inteligência artificial, ele não pode botar um prompt, ele não pode se logar, mas em outra ferramenta de inteligência artificial ele pode. Por exemplo, ele pode utilizar o ChatGPT, mas não pode utilizar o Copilot, um exemplo. Ou então, dentro da própria ferramenta que eu posso utilizar, eu ter limitações em que, quando eu escrevo um prompt para aquela inteligência artificial, eu recebo uma informação de que eu estou sendo monitorado. Ou até mesmo eu consigo restringir a quantidade de linhas que tem naquele prompt. Se eu tenho um prompt ali de mais de 100 linhas, por exemplo, pode ser que seja um código-fonte que está sendo desenvolvido na empresa. E aí a gente pode entender que esse não é um bom uso e avisar para o usuário: olha, você não está fazendo bom uso da ferramenta. Então você não pode fazer esse prompt aqui para, por exemplo, verificar um código-fonte. Muitas ferramentas no mercado hoje, elas têm o viés de identificar realmente se ali tem um CPF de uma pessoa, um endereço de uma pessoa, se isso vai infringir em nossas políticas de segurança de vazamento de dados, eu vou e evito que aquele dado seja passado no prompt. Mas isso é realmente da ferramenta. A ferramenta tem isso. E além de você ter essas pré-definições, existem muitas ferramentas que têm dispositivos de machine learning que entendem que algumas expressões são expressões que devem ser evitadas para não ter um vazamento de dados sensíveis ou dados pessoais. Nas ferramentas que a gente tem, a gente entende
como o uso em dispositivos diferentes de forma diferente. A gente consegue fazer isso bem granular e também fazer o uso de contextos efetivamente. Por exemplo, eu estou logado no ChatGPT, que é pago pela minha empresa. Eu estou lá com o meu domínio logado no ChatGPT. Mas eu posso ter um outro login no ChatGPT com o meu usuário que eu pago no ChatGPT. A mesma coisa com o Copilot, que você tem domínios diferentes, né? E você usa o Copilot na sua suíte do Office 365 da empresa ou a pessoal. Esses contextos a gente consegue diferenciar tanto o contexto de máquina, né, dispositivo, como o contexto em nuvem, de qual o domínio, qual o lugar que está sendo utilizado. Nós usamos ferramentas que têm como base o Zero Trust, o conceito de Zero Trust. Eu nunca confiar, sempre verificar. Então esse conceito de Zero Trust está inerente às ferramentas que nós utilizamos para fazer essa jornada de ensino e de uso da tecnologia para a utilização de inteligência artificial. Áreas da organização que dependem muito de um dia a dia mais repetitivo, elas podem se utilizar bastante de inteligência artificial para automatizar várias funções, várias tarefas que eles têm. Como, por exemplo, na minha própria área tem algumas tarefas que eu já estou utilizando inteligência artificial com o meu time. Uma geração de uma proposta técnica mais simples, que a gente levava ali uns 2, 3 dias, questão de horas, a gente consegue resolver uma geração de um documento que às vezes era um pouco mais complicado. Porque essas inteligências artificiais, elas já começaram a entender como é que a empresa trabalha, de que forma a empresa trabalha, de que forma aquele setor trabalha. Então, a inteligência artificial ela traz muito benefício, não só, né, mas muito benefício para setores que têm essas tarefas do dia a dia repetitivas e que podem ser agilizadas, podem ser automatizadas, e também para setores estratégicos. Setores estratégicos podem utilizar de algumas inteligências artificiais para verificar se a estratégia da empresa está sendo bem utilizada e está dando o resultado esperado, né? Então, são várias pessoas que podem utilizar a inteligência artificial. E não é para ficar com medo, não vai roubar teu emprego, não vai, ela vai acrescentar coisas a você. Ela vai te tornar um profissional mais completo. A sigilabilidade da informação é um ponto que está sendo mais discutido hoje em dia. É realmente um fato assim, que está deixando os líderes das empresas de cabelo em pé, porque você está imputando seus dados de inteligência da empresa em outro lugar. E o que esse outro lugar vai fazer com esses dados? O que tem que ser muito bem tratado e muito bem observado são os contratos. Isso na verdade, é a DLP, né? É uma prevenção aí de perda de dados. Com relação a isso, o que vai ser feito com esse dado? Né? Se você pega ali o ChatGPT grátis, aquele dado ali já é do mundo. Você botou ali, aquele dado é do mundo. Quando você assina, ele tem que blindar aquele dado com alguma confiabilidade da ferramenta. Você tem que confiar na ferramenta olhando o acordo do seu contrato com a ferramenta. O conselho não deixe de usar, mas use de forma consciente, deixe seu funcionário usar de forma consciente, ensine ele a usar, faça o coaching dele no uso. Como é o coaching? Como eu falei anteriormente, limitando o uso do prompt a algumas linhas, mostrando mensagens que estão sendo monitorado, verificando o que está sendo inserido no prompt para que tenha um uso de forma responsável pelo funcionário. Mas não adianta correr dessa tecnologia, porque a gente não tem como escapar. Está aí para ficar. E vamos usar. De qualquer forma, nós vamos usar.